José recebeu sonhos de Deus, mas ao invés de aplausos, veio a traição. Se você recebeu sonhos de Deus e promessas, mas está passando pelo processo, então assista até o final, porque essa palavra vai falar profundamente com você. Em Gênesis 37, a palavra conta a história de José. José recebeu sonhos de Deus, mas ele não imaginava tudo que ele precisaria passar durante o processo. Muitas vezes Deus nos entrega sonhos, nos faz promessas, mas Ele não nos revela todo o processo que nós iremos passar, porque muitas vezes nós não vamos entender, nós vamos querer desistir antes mesmo de passar por aquilo. Porque nós sempre tendemos a achar que o nosso problema é grande demais, que a gente não vai suportar. A gente só esquece que Deus está conosco durante todo o processo. E com José não foi diferente. Deus deu sonhos para ele. Deus mostrou o capítulo final da vida dele. Vai ser isso aqui que eu vou fazer. Esse daqui é o plano que eu tenho para a sua vida, mas Deus não falou para ele todo o percurso que ele faria. Então talvez você hoje está vivendo o processo por conta de uma promessa que Deus fez na tua vida. E eu quero te dizer, não foca no processo, foca na promessa. Porque tudo aquilo que Deus te promete, Ele cumpre. E se Ele falou que você vai chegar em determinado lugar, você vai chegar. Mas você não pode desistir no meio do caminho. Você tem que entender que dentre a promessa até o cumprimento vai existir um processo. E com José não foi diferente. José foi lá, contou os sonhos para os irmãos e daí que surgiu a traição. Muitas vezes, quando Deus nos entrega algo que nós ficamos muito felizes, nós tendemos a falar com pessoas. E nem todo mundo vai ficar feliz com aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Nem todo mundo vai se alegrar com coisas que Deus já está fazendo na sua vida. Tem gente que vai ouvir o que você tem para falar e ao invés de se alegrar com você, vai ficar com raiva, vai nutrir inveja, vai gerar dentro dessas pessoas ódio, a ponto dessas pessoas quererem te destruir para que você não viva o cumprimento da promessa. Vão existir pessoas que vão tentar criar armadilhas para que você não viva o cumprimento do processo. Isso é real. E muitas vezes não são de pessoas de longe. Muitas vezes não são de pessoas que talvez você não tenha muito contato. Muitas vezes são pessoas de perto, que convivem com você, que te conhecem. Pessoas que estão junto de você na intimidade, pessoas que você confia, porque você não sai contando aí coisas da sua vida para estranhos, você conta coisas da sua vida, coisas importantes, como promessas de Deus, para pessoas que você tem carinho, que você tem confiança, que estão próximas de você, que fazem parte do seu convívio, só que nem todas as pessoas vão se alegrar com você. Tem pessoas que vão achar que você não é merecedor, merecedora de viver isso. Tem pessoas que vão achar que você não é capaz. Tem gente que vai falar assim, poxa, com tanta gente boa, essa pessoa tá vivendo isso? Com tanta gente melhor, essa pessoa que tá vivendo isso? As pessoas não entendem que a promessa não é sobre você, é sobre o que Deus quer fazer através de você. E não foi você que se escolheu para ver isso, foi Deus que te escolheu por algum motivo. Só que ver você ser escolhida por Deus na frente de outras pessoas que talvez elas julgassem melhores, vai incomodar muita gente. Então, pessoas vão te trair pelo que você carrega.
E muitas vezes não serão pessoas de longe, serão pessoas de perto. Pessoas vão ter inveja de você. Você já percebeu que tem pessoas que você conta alguma coisa da sua vida e parece que dá tudo errado? Porque a pessoa às vezes não fala nada, mas a inveja que fica dentro dela, parece que as coisas que estavam dando certo começam a dar errado. Então, quer um conselho? Fecha mais a tua boca. E isso serve para mim também. Fecha mais a boca. Porque tem processos que a gente passa porque a gente fala demais. José passou, contou para os irmãos alegre, feliz e foi traído. Foi jogado num poço e depois foi vendido. Só que o processo não atrapalha o propósito. Só mudou o endereço, mas não anulou a promessa, ela continuou ali. Então, José foi jogado no poço, depois José foi vendido. Só que quando a presença de Deus está com você, não importa quem te traia, não importa onde você esteja, onde você estiver, Deus vai te fazer prosperar, porque a presença dele está com você. Então, quando José foi vendido, tudo que José tocava a mão, Deus prosperava. De forma que ele começou a se destacar, porque é assim que Deus faz. Quando você está debaixo da obediência de Deus, tudo que você coloca a sua mão prospera, porque é Ele quem faz prosperar. E no meio disso tudo, a esposa de Potifar quer ter algo com José. Só que José resistiu ao pecado. A fidelidade de José ao seu Senhor levou ele para a prisão. E aí você pode achar, poxa, José foi fiel a Deus, foi fiel a Potifar, ele resistiu ao pecado e mesmo assim foi para a prisão? Sim, porque tudo isso fazia parte do processo para que ele chegasse onde ele chegou. Talvez se José não passasse por tudo que ele passou, ele não teria estrutura para sustentar aquilo que Deus já tinha determinado para você. Então entenda que o processo está te forjando para que você sustente tudo aquilo que Deus tem para você. Não pense que a promessa vai ser fácil de você sustentar, não. Às vezes, Deus tem planos muito maiores do que você pode imaginar. E é necessário você passar por certas situações para você obter resistência, para o teu coração não se ensoberbecer, você não ficar arrogante, você não querer pagar com a mesma moeda pessoas que te feriram. Então, é durante esse processo que Deus vai te tratando. Então, José foi para a prisão. Lá na prisão, ele foi esquecido. Ele revelou sonhos e foi esquecido. Porém, no momento certo, ele foi lembrado. Antes, os servos tinham tido sonhos, mas agora era o próprio faraó. Então, quando lembram de José, José é posto no palácio perante o faraó e aí ele interpreta os sonhos e ele é exaltado. Então, o processo não anulou a promessa, mas o processo fez com que ele tivesse condições de sustentar a promessa. Deus já tinha um propósito em cada etapa que José passou. Então, eu não sei o que você está passando hoje, mas eu sei que Deus tem um propósito em cada etapa. Não queira pular etapas. Entenda que você está sendo provado hoje para ser aprovado amanhã. Você está sendo lapidado hoje para que amanhã você venha sustentar a promessa que Deus tem para você, sem que você caia, sem que você retroceda e sem que você perca aquilo que Deus já te entregou. Então, se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, se inscreva no canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.